Aleluia. Na caminhada da nossa vida, a gente pode pisar em todo tipo de terreno. A gente pode pisar num terreno mais firme, num terreno mais solto, num terreno mais macio, num terreno mais áspero, numa terra, numa temperatura mais amena, numa terra, numa temperatura mais quente. Algum lugar que pode massagear e sentir gostoso aos pés, em algum lugar que a gente pode ferir o nosso pé no caminhar. Eu não sei em que estágio ou que tempo de caminhada você está aqui na terra, em que lugar você se encontra nesse momento. Se é um lugar que está sendo confortável para você passar e caminhar na estrada da vida, ou se é um lugar que está tendo apertos e o coração tem sentido e tem se fechado e tem apertado e você tem chorado. Eu sinceramente não sei o que você tem passado. Mas o que eu quero te dizer já agora, nesse momento, é que independente em que estágio de caminhada você esteja, em que parte do caminho você se encontre, se você parar e se você clamar, e você clamar pela presença gloriosa do Senhor, Ele vai vir ao seu encontro. Ele vai vir ao seu encontro. Se você abrir a sua boca e clamar, Ele vai vir. Não importa onde você esteja, se você clamar, Ele vem. Se você clamar, a presença dEle vem. Se você clamar, a glória dEle te encontra. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Exaltamos o Teu nome nessa noite. Ó Senhor, nós declaramos que só Tu és digno de toda honra, louvor, glória e exaltação. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Recebe, Paizinho querido, a nossa adoração. Nós Te amamos, Deus. Nós Te amamos e Te dizemos muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque um dia Tu nos encontrou. Obrigado porque um dia a Tua graça nos alcançou. E obrigado, Senhor, pelo Teu amor que nos constrange diariamente. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Obrigado, amigo Espírito Santo, pela Tua presença viva e real neste lugar. Toma o controle total, Senhor, aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos aproveitar que a gente está de pé, vamos ler a palavra do Senhor. E nós vamos ler do Evangelho segundo escreveu o médico amado, Dr. Lucas. Lucas capítulo 5, versos 1 ao 6. Lucas capítulo 5, verso 1 ao 6. E eu vou estar lendo aqui hoje na linguagem Almeida, revista e corrigida. E assim está escrito na palavra do Senhor: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Quando ele fala que a multidão estava o apertando e ele estava junto ao lago de Genezaré, ele está falando aqui de Jesus. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Preste atenção, quando ele fala e viu 2 barcos, Jesus viu, Jesus prestou atenção, Jesus notou que tinha 2 barcos chegando ali à praia, e pescadores que desceram deles estavam lavando as redes. Verso 3, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, ou seja, quando ele acabou de ministrar, de ensinar a multidão, ele disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo-lhe Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Verso 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede. Senhor querido, Abba, pedimos que neste momento Tu tome total controle da nossa mente, do nosso coração, toma eles cativos a Ti, Senhor. Amigo Espírito Santo, para tudo que nós viemos falar aqui nessa noite, de Ti, do Teu reino e na Tua palavra, venha trazer, Senhor, ensinamento, venha trazer, Senhor, conserto,
e venha, Senhor, trazer direção, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Ontem e hoje eu estava meditando de novo nessa passagem, uma passagem conhecida da igreja no mundo, né? A passagem conhecida como a pesca maravilhosa. E estudando mais uma vez, meditando mais uma vez nessa passagem, algumas coisas chamaram minha atenção. Algumas coisas que eu já tinha visto, mas comecei a enxergar de uma outra forma. E algumas coisas que eu não tinha notado ainda. E eu achei isso tão lindo que eu falei, não, a gente vai ter que dividir isso com a igreja. Cleiton, meu lindo, você vai para onde assim? Hã? Quando eu vi ele ali, meu irmão, todo na gravata. De manhã ele estava de Golias, representou Golias aqui, tal, vestido de Golias, e agora de noite de gravata. Eu falei, Jesus, tá lindo. Mas voltando ao texto, e eu vou ler de novo pausadamente para a gente já começar a explicar algumas coisas que estão no texto, tá? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, uma coisa que eu achei lindo quando eu li esse texto, é que a palavra de Deus é algo tão maravilhoso, algo tão esplendoroso, que a multidão, por mais que tivesse ali só o pino, não tivesse conforto nenhum, eles estavam amontoados um por cima do outro para ouvir aquilo que era a palavra de Deus. E muitas vezes a gente está num lugar confortável, a gente tem igrejas, principalmente em países livres, que a gente pode ir e ouvir a palavra de Deus, ou na nossa casa a gente pode abrir a palavra de Deus e lê-la em voz alta e ouvir a palavra de Deus, a gente não faz. E ali o valor que eles já estavam dando à palavra de Deus, que eles estavam amontoados um por cima do outro, mas eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ouvir e ver o verbo encarnado, falando, declarando a palavra. Silêncio, você viu? Depois falando aqui, meu irmão, Jesus está fazendo agora, amém. Mas na hora que falou, todo mundo se amontou e a gente tem um lugar às vezes confortável e não quer escutar a palavra de Deus. E isso chamou minha atenção. Porque se o esforço era tão grande para ouvir a palavra de Deus, e hoje a gente tem a palavra de Deus, meu irmão, a gente tem digital no tablet, a gente tem ela física impressa, e tem de várias cores e várias linguagens, e está de fácil acesso. Mas parece que quanto mais fácil o acesso, mais difícil a gente fazer tempo para ela. E naquele tempo lá atrás que a gente está falando, era muito difícil estar perto, caminhos tortuosos, pedregosos, sol a pino, clima desértico. Mas as pessoas queriam estar perto de Jesus, o verbo encarnado, a palavra de Deus. E nós temos hoje acesso à palavra e nem sempre nos amontoamos para estudar a palavra. Que já fique isso aí. Não é aquilo que a gente vai falar nessa noite, mas eu não tinha como não falar sobre isso também. Mas o que eu achei lindo aqui, fala ali que ele estava perto ali do mar da Galileia, do lago de Genezaré, e ele estava a observar todas as coisas. E eu acredito que da mesma forma Jesus está hoje, nos observando em tudo. Antes que você fique aí no pânico, meu Deus, ele está observando o que eu estou fazendo certo de errado, não é isso que eu quero dizer. Mas ele está observando aonde você está, o que você está passando e o que você necessita. Aí você vai dizer, como é que você sabe disso? Porque está no texto. Jesus estava ali, a Bíblia fala, e viu, verso 2, estar 2 barcos, é Jesus que viu. Estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores, ou os trabalhadores, ou aqueles que trabalhavam com aquele tipo de equipamento, chegaram à praia, ou seja, chegaram ao seu destino após uma jornada de trabalho, e já tinham descido do seu instrumento de trabalho, já tinham desembarcado da sua empresa. Aí a gente vai dizer, mas empresa, irmão, eles eram microempreendedores e a empresa dele era o barco. Porque aquilo que ele tecia, ou aquilo que ele pescava naquele instrumento de trabalho, era o que ele levava de sustento para casa. E essa é uma forma da gente olhar para que a gente comece a entender e fazer uma correlação com o nosso tempo. Então o pescador, qual é o instrumento de trabalho dele? Qual é a empresa dele? O barco. Como a gente tem motorista de aplicativo, motorista de táxi, qual é o instrumento, qual é a empresa dele? O carro. E Jesus prestou atenção quando aqueles trabalhadores, quando aqueles empreendedores chegaram da sua empresa cansados e com resultado nulo. Jesus estava vendo. Jesus estava vendo e estava com certeza sentindo e partilhando da dor que eles estavam sentindo, pois chegaram na certeza que não teriam não somente recurso para aquele dia, mas nem sustento para suas casas naquele dia.
Então Jesus não só viu o que estava acontecendo, mas já estava vendo o que estava se passando. O que eu quero que você comece a entender nessa noite é que da onde Jesus está, Ele está a te observar, Ele vê o que você está passando e Ele sente o que você está sentindo. Aí você vai entender mais na frente por que a diferença já chegou lá. E pode ser que não tenha chegado para você ainda, mas você vai entender hoje, e a partir de hoje ela vai chegar para você também. Em nome de Jesus. Verso 2: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores já tinham descido do barco e estavam lavando as redes. A gente mora numa cidade litorânea. É linda a nossa orla. E ao longo de toda a extensão da nossa orla, nós temos colônias de pescadores. A mais próxima daqui da igreja é a colônia de pescador da Pituba. Eu não sei quem já teve a curiosidade de passar próximo ou ir numa colônia de pescadores. Eu já tive, porque eu gosto de pescar. Marquinhos, eu sei que gosta de pescar. Esse fim de semana eu estava pescando, me mandou várias filmagens. Pescagem, fez caça submarina, fez pesca, pegou peixe pra caramba. Eu gosto. E é um princípio básico. Se você voltou da pesca e você está lavando o seu aviamento, é porque aquele dia de pesca acabou, meu irmão. Porque ninguém é doido de chegar no meio do dia da pesca, eu vou sair do mar agora, eu vou dar um grau no equipamento para voltar agora. Não vai, irmão. Você já está desgastado, já está cansado. Então, se você está lavando o equipamento, é porque aquele dia cessou. Concorda? 3 pessoas, mas entenderam que concordam. Mas é isso, se você está lavando o equipamento. E eu vou dar exemplo mais uma vez de Marquinho. O Marquinho mandou, ele pescou lá, pegou maçambê pra caramba, usou sabique. Depois ele mandou um vídeo, você não vê, mas eu pesquei. Depois ele refrigerando o motor do barco. O dia acabou. Limpando o equipamento, deixando o equipamento pronto para numa próxima saída estar em condições de ir. Mas aquele dia tinha encerrado para aqueles pescadores. E encerrou de uma maneira dura, porque encerrou sem provisão. Encerrou sem o dinheiro para casa e sem o alimento para casa, porque não tinha nem peixe para vender, quantidade grande para levar recurso, nem peixe para comer, quantidade pouca para prover para aquele dia. Não tinha. Aquele era o dia de escassez, mas a Bíblia fala que Jesus chegando, viu aquela situação. E muitas vezes Jesus ele se aproxima da gente, ele vê o que a gente está passando, e ele quer se aproximar mais ainda, e começar a tomar o controle daquilo que a gente está passando, e a gente, por não entender, não dá o lugar. Veja o que está escrito aqui no verso 4, verso 3. Verso 2, eles lavaram, desembarcaram, no verso 3, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, ele pediu que afastasse. Ele entrou no barco, certo? Ele viu o barco lá, ele entrou, mas depois que ele entrou, ele pediu, você pode se afastar um pouco? Primeiro que Simão poderia ter impedido, você não vai entrar no meu barco não, quem é você? Você é esse tal que chamam de mestre de Jesus, que fala, mas eu não tenho parte contigo não. Não entra no barco, é meu, eu estou frustrado, o dia foi terrível, eu não peguei nada, não tem dinheiro, não tem comida. Aqui não. Mas eu acho que a frustração era tão grande, que ele falou assim, já lavei mesmo. Ele vai entrar, não vai ter nada demais. E Jesus, muito gentilmente, pediu a ele, você pode afastar o barco? Você pode afastar o barco. E eu gosto quando a Bíblia ela é clara e ela diz, ele fala assim, você pode afastar o barco da terra? O barco já estava ali encalhado. O barco tinha servido o propósito naquele dia. Mas Jesus entra no barco e pede, afasta o barco da... Peraí, acabei de falar. Afasta o barco da... Afasta o barco da... E muitas vezes a gente quer viver o milagre, mas não quer se afastar das coisas terrenas. Deus, a gente clama por novidade de vida, Senhor, a gente clama, a gente quer milagre, a gente quer viver o sobrenatural, mas a gente não larga as coisas terrenas. A gente se apega a tantas coisas terrenas que a gente passa a não ver e muito menos a viver o sobrenatural. Mas Jesus com todo carinho fala, se afasta daqui. Veja que Jesus não pegou o barco e se afastou, ele pediu, afaste o barco porque é seu, daqui desse lugar. Mas leve para um lugar profundo que eu vou te mostrar. E assim ele faz na minha vida e na sua vida. Ele entra no nosso barco
E ele no primeiro momento ele pede, faz isso, sai daqui meu filho, vamos para um lugar mais afastado daqui, porque eu preciso usar essa estrutura para ensinar outras pessoas. E muitas vezes a gente passa uma dificuldade na vida ou um dia ruim e não entende que aquilo pode servir de lição para as pessoas que estão à volta na perspectiva que Jesus quer ensinar. Agora o que é lindo, e daqui a pouco a gente vai começar a pregar, primeiro a gente está construindo tudo que eu estou vendo na mensagem agora. Tem passagem na Bíblia que diz assim, quando o boi for moer, não amarre a boca do boi, para aquele grão que cair ele poder comer. E a Bíblia também fala, o trabalhador é digno do seu salário. Então Jesus chegou ali e pediu o barco de Pedro, então automaticamente teria que ter um pagamento para Pedro. E às vezes Jesus chega na sua vida e ele quer usar alguma estrutura sua e você não entende que ele vai te pagar por isso. E por você não entender, não cede aquilo que ele já te deu, para que ele te devolva algo que você não pode nem imaginar que ele quer fazer. Entrou e pediu, se afasta daqui, porque eu preciso usar sua estrutura para ensinar aqueles que precisam, mas depois vai ter algo para você também. E o bom é que quando Jesus chega com esse algo, nunca é o suficiente somente para nós, porque ele não trabalha assim. Ele trabalha com algo que vai ser bom para nós, para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que estão vendo, para aqueles que estão na praia e para aqueles que estão em casa que não sabem nem o que está acontecendo. Porque a medida dele quando chega, meu irmão, é boa, sacudida, recalcada e transbordante. Aleluia! Daqui a pouco a gente vai entrar na mensagem, mas pense assim, a família de Pedro que sabia, meu pai está no mar e vai chegar com alguma coisa, voltou sem nada. Mas ia chegar num momento que eles não estavam nem sabendo, com uma provisão que ele jamais tinha visto na vida. A gente não leu o verso 7, mas no verso 7 fala que a quantidade de peixe era tão grande que ele já começou desesperadamente a chamar outra pessoa. Vem, que tem para todo mundo. Para quem estava perto, para quem não estava perto, para quem estava na praia, para quem ajudou a lavar, para quem não ajudou a lavar, a provisão era para todo mundo que estava no entorno. E a provisão chegou para aqueles que nem ali estavam. Me lembra de Davi quando ele foi para a guerra e estava todo mundo cansado. E uma parte falou assim, eu não consigo mais avançar. Ele falou, fica com a bagagem. Fica aqui com a bagagem, porque vocês não têm condição de continuar. E aqueles valentes seguiram com Davi, chegaram na frente, eles derrotaram o exército todo, botaram um seio de despojos. Ele falou, vai dividir partes iguais. Quem ficou com a bagagem vai receber. E alguns também não. Ele falou, é tão importante cuidar da bagagem, como é tão importante guerrear. A medida é para todo mundo. Todo mundo tem um lugar especial no reino. E quando o Senhor chega com providência para mim, Ele chega com provisão para você também. Quando a gente começar a entender que é isso que Deus quer para a nossa vida, é isso que Ele tem para a gente, é muito mais fácil. Hoje de manhã a gente falou sobre o arvorito, né, que é o mascote da igreja, uma arvorezinha linda de pelúcia, e andava aqui, balançava e cantava. E eu acho lindo quando a gente fala de árvore, porque tudo que a árvore produz, ela não produz para si. Ela não produz para si. Ela produz para outros. Mas a gente vai chegar lá, e ele se afastou da terra. Quando a gente começa a se afastar das coisas terrenas, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus. Quando a gente começa a se afastar das coisas da terra, a gente começa a enxergar as coisas do céu. Mas a gente vai chegar ainda na mensagem. E depois que Jesus pediu, se afasta daqui, se afasta da terra. E depois que ele usou aquela estrutura de Pedro e ele ministrou, veja que na Bíblia ele não pede mais. Depois que ele pediu e ele viu a obediência, depois que ele pediu, que ele viu o coração aberto para ceder a estrutura, para que ele pudesse ministrar outras, ele não pede mais para que fique na dúvida, ele começa a comandar. A Bíblia fala aí, Jesus disse a Pedro, Jesus determinou a Pedro, Jesus deu a direção a ele. Primeiro ele pediu, se afaste. Quando ele viu o que aconteceu, que atendeu, ele falou, agora eu vou dirigir. Porque uma coisa ele pede para que você mostre o coração seu de servo. Depois que ele entende que você tem um coração de servo, ele fala, meu filho, agora fica tranquilo que a direção é minha. E depois que ele passa a dirigir, meu irmão, o milagre começa a acontecer. Primeiro ele pede, depois ele dá a direção. Veja que ele pediu para entrar no barco, ele pediu para... Não, ele entrou no barco, ele pediu para o barco afastar.
Ele pediu para o barco afastar. E depois, fala verso 4, e quando acabou de falar, ele disse a Simão. Ele não pediu, ele disse, faze-te ao mar alto. Faze-te ao mar alto. Vai para o lugar de profundidade, vai para o profundo. E Simão, um pescador testado, conhecia tudo da arte da pesca. Ele devia estar pensando, uma hora dessa, com um sol desse, na profundidade, não tem nada. Talvez na beira, mas na profundidade. Mas ele entendeu quem estava ali. Ele entendeu quem estava ali. Ele entendeu e ouviu os comandos e decidiu obedecer. Muitas vezes a gente começa a entender quem é Jesus. Muitas vezes a gente começa a enxergar quem Ele é. Mas na maioria das vezes a gente não ouve, nem muito menos obedece aos comandos. E depois fica chorando, mas Deus, eu não estou vendo o seu milagre. Deus, eu não estou vendo o sobrenatural. Porque eu estou vendo a Jesus. Eu ouço a Jesus. E por que não obedece? Faze-te ao mar alto, vai para o lugar profundo. Vai para o lugar profundo. E ele foi para o lugar profundo. E Simão disse a Jesus, mestre, eu trabalhei a noite inteira. Toda noite eu paguei o preço fazendo aquilo que eu sei, que a minha habilidade e que a minha destreza nos meus anos de pescaria me ensinaram. Eu sei o que é bom, eu sei o que não é bom, eu sei o horário que dá, o horário que não dá. E com toda a minha destreza e com toda a minha sabedoria neste ramo que eu conheço, não deu certo. Com a minha habilidade, não deu certo. Com o meu braço, não deu certo. Com a minha competência, não deu certo. Mas sobre a tua palavra, eu vou. Sobre a tua palavra, eu vou. Aí quando a gente lê isso aí, a gente já fala assim, que fé maravilhosa. De fato, sim. Ele ouviu, entendeu e queria obedecer e falou, eu vou fazer. Mas tinha que ter um quezinho de carne aí, irmão. Não é possível que Pedro também era carne. Na verdade, Pedro de todas as carnes, irmão, ele era um costelão, porque ele era daquele bruto. E aí ele entendeu, ele ouviu, e ele colocou parte em prática. Mas a parte que ele colocou em prática deu certo. Antes que alguém me diga assim, bispo, ele fez tudo, essa parte aí já é por sua conta, está no livro de acrescentares. Calma, a gente vai chegar aqui, está na palavra. Jesus disse a ele o quê? Jesus chegou para ele, se afastou, acabou, faz-te ao mar alto, e verso 4. E acabou de falar, Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Jesus chegou para ele assim, todo o recurso que você tem no barco, use agora. Eu acho que Simão pensou assim, Jesus, mestre, você não sabe o trabalho que deu para lavar tanta rede agora. Eu cheguei de madrugada estourado. E lavamos uma por uma. Tirando sargaço, tirando alga, tirando areia. Nós lavamos tudo. Eu entendo a sua palavra e acredito um pouco nela. Você mandou lançar as redes, no plural. E a Bíblia vem e diz, no verso 5, sim, mestre, havendo trabalhado toda noite, não apanhamos nada. Mas porque mandas, lançarei a rede. Acho que ele pensou assim, muita rede para lançar. Já lavei tudo, não veio nada. Mas sobre a palavra dele eu vou lançar uma rede só. Se o comando, meu irmão, é no plural, obedeça no plural. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Então a palavra dele não volta vazia, é semente. E a quantidade de peixe que veio foi maravilhosa e grande, que a Bíblia fala que estava no ponto de se romper a rede. Imagine se todas as redes fossem lançadas, qual seria a quantidade de peixe? E muitas vezes o que Deus tem para a gente é uma medida desse tamanho, mas a gente quer receber a medida que Deus manda na proporção da nossa fé. Não tente pegar o Deus que criou o universo e colocar ele do tamanho da sua imaginação. Não tente pegar o Deus que criou todo o universo e colocar ele do tamanho da sua fé. Não tente diminuir o Deus e o Senhor da história.
Quando ele falar, lance todos as suas redes, lance todos os seus recursos, tudo que eu te dei, tudo que eu te ensinei, faz com tudo. Não comece a pensar, mas eu lavei agora, vamos botar uma parte. Não, irmão. O barco já estava lavadinho, vou ter que botar no mar de novo. Lance suas redes. Ele quer te dar na proporção do comando que você executar. Ele quer te dar no tamanho da proporção que você executar o comando. Não tem como a gente falar dessa palavra e não lembrar da viúva. Já fiz esse paralelo aqui uma vez. O profeta chegou para ela e falou, pegue vasilhas, que elas vão se encher de azeite. Ela pegou a quantidade proporcional à fé dela. Falou assim, nesse armário aqui, eu consigo botar umas 19 vasilhas. Ela não pensou no tamanho da casa. Eu boto no armário, eu boto no chão, eu boto no quadro, boto tudo. Ela pegou na proporção daquilo que ela estava acostumada a ver. E a gente ouve as promessas de Deus e quer colocar em cima da nossa visão. Peça ao Senhor que alargue a sua visão. Fala, Senhor, eu não quero limitar o que você tem para mim. Senhor, eu não quero limitar as suas promessas. Senhor, eu não quero limitar nada. O que você tem para mim, eu quero receber na totalidade do que tu tens. Agora, acima de tudo, se lembre. Pode ser sim e deve ser para a sua alegria, mas sempre para a glória dele. Porque a glória dele ele não divide com ninguém. Não dividiu nem com a mãe. Com ninguém. Com ninguém. Ó, falta 13 minutos. Vamos começar a pregar. Aleluia. E a Bíblia fala que certa vez Jesus estava à beira do lago de Genezaré. À beira do lago de Genezaré. Logo no comecinho do ministério dele, ele já estava ali observando tudo o que se passava. Os barcos que chegavam, os barcos que iam. Como as pessoas operavam, como as pessoas trabalhavam. Qual era a necessidade das pessoas, o que elas precisavam. E ele já estava vendo as dificuldades, as fragilidades de todos aqueles. A Bíblia fala que Jesus estava ali e viu o barco chegar. E muitas vezes você passa uma frustração na vida, você passa uma decepção na vida, alguém que te trai, alguém que fala mal de você, e você chega assim, meu Deus, que se Jesus tivesse visto, ele viu? Ele viu. Jesus, ele está num ponto que ele nos observa para cuidar de nós. Para cuidar de nós. E estando Jesus à beira do lago, grandes multidões se apertavam em volta dele. E ele notou 2 barcos que chegavam. Em meio à multidão, ele consegue notar aqueles que precisam dele naquele momento. Em meio às multidões que se apertam, gritam, ele consegue enxergar a sua necessidade. Em meio às multidões, você consegue ser visto pelo pescador da Galileia. Não tenha dúvida disso. Com toda aquela multidão, ele viu os pescadores encerrando a jornada do dia, lavando as suas redes, dizendo assim, por hoje deu, por hoje chega. Quantas vezes na nossa caminhada, a gente chega num determinado ponto que fala assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu quero lavar as minhas redes, eu quero doar as minhas redes, eu quero lavar os meus barcos, eu quero vender o meu barco, eu não quero estar mais no barco. Porque minha expectativa foi tão grande de sair e trazer provisão para minha casa hoje. Minha expectativa foi tão grande de sair e trazer recurso para pagar as minhas dívidas hoje. E não aconteceu, Senhor, eu não quero mais este barco. Senhor, eu quero mudar de ramo, eu quero fazer outra coisa. E no meio da multidão, ele estava ali. E ele se dirigiu justamente para aqueles para quem ele precisava fazer a diferença naquele momento. Quero que você entenda nessa noite, querido, a multidão está aí. Nós somos a multidão. Mas no limite da sua dificuldade, ele vai aparecer e vai dizer, eu estou aqui para entrar no seu barco. Agora se afaste daqui da terra, porque vai ser eu e você. Vai ser eu e você, e eu vou usar essa estrutura e eu vou ensinar, e depois vai ser eu e você no profundo. Vai ser eu e você no secreto, onde ninguém vai estar vendo e eu vou estar te ensinando. Vai ser eu e você no secreto, quando eu começar a comandar e exigir da sua fé, e você colocar à prova, vai ser eu e você.
Mas só que no secreto vai ser eu e você na prova. Mas quando eu te der a multidão de peixes, você vai chegar de volta à praia e todo mundo vai ver. E não é para você se vangloriar nisso, mas é para que todo mundo entenda que existe um Deus no céu, que a quem Ele quer, Ele honra no tempo dele. Mas entenda uma coisa. A Bíblia fala que eles estavam lavando as redes. A rede é um instrumento de trabalho. E eu quero te perguntar nessa noite, sem mais delongas, meu irmão, como é que está seu instrumento de trabalho? Ele está limpo? O seu instrumento de trabalho está limpo? A Bíblia fala que nós somos vasos do Senhor. Nós podemos ser vaso de honra ou vaso de desonra. Eu quero saber se o seu vaso está limpo para o Senhor encher. O seu vaso está limpo? Talvez você esteja pensando assim, não, meu vaso está praticamente todo limpo. A gente tem aqui em Salvador, ali na Juraci Magalhães, uma ETE, chama Estação de Tratamento de Esgoto da Embasa. É onde chega todas as afluentes de esgoto naquele lugar para serem tratadas. Se eu pegar aqui agora uma garrafinha de 500 ml, meio litro de água, mineral, potável, abri ela aqui, e eu for lá pegar um conta-gota, e tirar uma gota, literalmente uma gota, de todas aquelas efluentes de esgoto, e pingar na garrafa de 500 ml, e te dar, você vai beber? Mas é uma gota, não é nada. Pensa assim, 500 ml, meu irmão, é meio litro. Eu tive a curiosidade de hoje, ali sentado, abrindo o Google, para ver qual é a medida de uma gota. E a medida padrão de uma gota é 0,05 ml, ou seja, meio litro são 10.000 vezes mais. Então vou pegar meio litro de água puríssima e vou botar só uma gotinha de água de esgoto, mas 10.000 vezes mais de água pura. Por que você não vai beber? E às vezes você olha para o seu vaso e fala assim, pô, mas é uma sujeirinha tão pequena, irmão, se tiver 0,05, ninguém vai beber. Se tiver 0,05, uma gota, ele não vai encher. A gente quer viver o sobrenatural, mas a gente não quer muitas vezes ter o nosso vaso limpo. Eu tenho certeza que naquele dia, naquele momento, a pesca foi sobrenatural porque Deus queria fazer aquela pesca maravilhosa, mas eu tenho certeza que as redes lavadas fizeram diferença. Talvez você possa estar dizendo assim, mas eles estavam entregando, de fato, estavam entregando tudo, não pegaram nada. Mas Deus, Ele usa coisas limpas. Ele falou, a rede está limpa e eu vou usar. E aí você pode estar dizendo, então, porque a rede estava limpa, eles pegaram peixes. Não, irmão, você vai entender isso agora. Vocês vão entender aqui hoje e vocês vão sair daqui felizes com o que vocês vão entender. Porque quando eu vi isso na Bíblia, eu falei, Senhor, por muito eu já glorifiquei, mas por isso eu vou glorificar muito mais. Preste atenção. Já falamos que Jesus deu comando de redes, Ele lançou a rede, mas não é sobre isso que nós vamos falar agora. O que eu quero que você entenda, vou abrir a Bíblia aqui de novo. No verso 6, Almeida Revista e Corrigida. Verso 6, se quiser colocar, se tiver Almeida Revista e Corrigida aí, no telão você pode colocar. E ele diz assim, e fazendo assim, achou? Se você tiver aí Almeida Revista Corrigida, vale a pena colocar. E fazendo-lhe assim, leiam comigo, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Pode parar aí, Euler, pode deixar aí o texto. Repare que na Almeida Corrigida Fiel, ele não fala assim, e fazendo assim eles pegaram, e fazendo assim a rede se encheu. E fazendo assim, e fazendo assim, e fazendo assim, você só colhe aquilo que alguém um dia plantou. Jesus falou assim, meu filho, se sua rede está limpa, pode jogar, porque eu já joguei a semente há muito tempo, e você só vai colher o fruto. Se sua rede estiver limpa, se seu vaso estiver limpo, pode deixar ele aberto, porque o fruto eu vou derramar, porque eu semeei a semente, você só vai colher. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Os peixes tinham sido plantados, mas porque os instrumentos estavam aptos, eles colheram os frutos que Deus tinha para eles, no tempo certo, na estação certa,
com um instrumento preparado, limpo e adornado. Então eu vou encerrar aqui nessa noite, tinha muito mais coisa para falar. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, você não pode sair daqui sem entender isso. Deus tem grandes coisas para você. Ele tem milagres para você viver. E o que você precisa entender é que você precisa se afastar das coisas da terra. Assim como ele fez com o barco. Faz-se aqui, se afasta da terra. Você precisa ir por profundo. Mas você só vai poder se afastar da terra e ir para o profundo com as suas redes lavadas. Mas quando você chegar neste lugar, com as suas redes lavadas, com o seu vaso limpo, aquilo que ele tem, a medida que ele tem para você colher, já vai estar lá te esperando. Já vai estar lá te esperando. Eu quero que você pergunte a você mesmo, como é que está o seu vaso nessa noite? Como é que está a sua rede nessa noite? Como é que está aquilo que Deus confiou a você e Ele te deu? De dons, de sabedoria, de talentos. Como é que está as ferramentas que Deus te entregou? Elas estão limpas? Ou ainda não? Faça você a sua reflexão. A gente precisa reconhecer Jesus como Salvador. Depois que a gente reconhece Ele como Salvador, é o primeiro passo da nossa vida, da nossa caminhada com Deus.